Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um livro que, na verdade, ele me surpreendeu. Eu tinha vários livros para ler, como sempre eu tenho, e esse daqui, o Do Outro Lado Tem Segredos, a capa dele não me cativou, então eu demorei um pouco mais para ler do que os outros. Eu já tinha pegado ele, folheado, olhado o resumo, e nem o fato de ser da Ana Maria Machado tinha me chamado a atenção. Até que eu decidi esses dias pegar ele e ler até o final. Porque eu sempre, dificilmente eu deixo um livro pela metade. Então eu comecei a ler ele e eu posso falar que ele me surpreendeu por alguns motivos. O começo, realmente, eu achei ele um pouco devagar na narrativa, então ele, na verdade, ela é muito descritiva nesse livro, né? Então ela tem uma descrição muito rica. E o primeiro capítulo, ela vai introduzir o personagem que é o Bino. O Bino, ele mora numa vila de pescadores, e embora seja um capítulo um pouco mais maçante, porque ela vai descrever em muitos detalhes a vila e como é a vida dele, é importante para o resto da história realmente. Então o primeiro capítulo, deixa eu achar ele aqui, que é o Peixe Muito. Vou até mostrar um pouquinho para vocês das ilustrações. São ilustrações bem legais, elas são bem detalhistas também. E daí o Bino, ele mora nessa aldeia de pescadores e ele é uma criança que não tem escolaridade. Então você percebe durante o livro que ele não tem, ele não vai à escola, na verdade. Quem vai à escola é o irmão dele, que já é adulto, né? E ele saiu da vila para poder estudar na cidade, como ele fala. E o interessante desse livro não é o primeiro capítulo, claro, porque, como eu falei, é um capítulo que não me cativou, mas o que acontece depois. Porque o nome Do Outro Lado Tem Segredos, ele traz duas opções para o professor trabalhar que são enriquecedoras para o aluno. Vamos imaginar que o vilarejo do Bino seja aqui. Do lado de cá, ele tem o mar, que é onde ele pesca. E do lado de cá, ele tem um morro que dá para as outras cidades. Então, do outro lado do mar, é interessante porque é a vista que o Bino tem de onde começa a curiosidade dele. Então, ele olha o horizonte e pergunta para o amigo dele o que será que tem do outro lado. Então, ele sabe o que tem à esquerda, ele sabe o que tem à direita, mas ele não sabe o que tem à frente no mar, onde aparece a linha do horizonte. E daí ele começa a investigar com as pessoas o que tem desse outro lado do mar. E perguntando para um, perguntando para outro, ele chega na história do tráfico de escravos. Então as pessoas falam para ele, os mais velhos, que contavam-se histórias antigamente de pessoas que tinham vindo para cá, para o Brasil, que elas eram fortemente castigadas, sofriam maus tratos, falavam sobre... essas pessoas falavam para ele sobre a viagem no mar, e que lá tinha reis. E daí quando fala que tinha reis, ele já associa a congada, que também fala aqui no livro, muito enriquecedor, como eu falei, fala sobre a congada, né? Aqui ó, cativo da terra dos reis, como eu falei dos reis, né? Daí ele fica alucinado, porque tem a congada e talvez seja a história daquelas pessoas que tenham vindo pra cá. E daí ele fica investigando se tem algum descendente dos reis que vieram lá da África, porque daí mais tarde ele fica sabendo que lá é a África. E como eu falei, tem dois lados, tem o lado de cá e o lado de lá. Então desse lado aqui tem os segredos da África. E desse outro lado aqui, ele descobre que tem segredos também com a amiga dele, a Maria. A Maria é descendente de indígenas, e daí ela conta também sobre coisas que aconteceram com os indígenas há muito tempo atrás, que a avó dela conta para ela. E daí, e atrás do morro, então, tem a parte dos indígenas. São duas partes muito importantes da história do Brasil. E o jeito que a Ana Maria Machado conta, ele é importante porque é uma visão assim muito simples e direta do que aconteceu. E o mais legal de tudo é que durante o livro ele encontra estrelas. E essas estrelas, elas são importantes porque ela consegue colecionar estrelas durante o livro, e no final do livro tem o capítulo Benedito, que é o Bino, vê estrelas.
porque a avó dele conta que algumas pessoas conseguem ler nos búzios. Ler que ela diz é fazer previsões, né? Aquela coisa de vidência. E o Benedito, o Bino, ele lê as estrelas, então ele vai colecionando estrelas para poder ler. Então tem a estrela do mar, que leva ele à curiosidade do que tem do outro lado, é um dos pontos. Tem a estrela da terra, que é um tipo de cristal que ele explica no livro. Tem a estrela que ele conhece com o irmão dele, que é a estrela da rosa dos ventos, que são as direções, os caminhos, que é a estrela de papel, que ele chama. Tem a estrela que é a amiga dele, a Maria, essa que é descendente de indígenas, dá pra ele, que é o jasmim estrela, que é uma flor. E daí ele vai entreligando essas estrelas no final do livro. Então ele fala, tem estrela tal, estrela tal, estrela tal. E daí ele vai desvendando tudo que ele aprendeu, mesmo sem ter ido à escola. Então é bem interessante. Daí, como geralmente eu faço, eu criei algumas atividades para o livro. Não foi possível criar para o livro todo, vou ser bem sincera, porque eu acho que ia dar umas 30 páginas só de atividade. Então eu fiz algumas atividades assim para algumas partes do livro e as outras você pode trabalhar em sala de aula, no caderno regular. Inclusive, esse livro aqui ele me deu ideia para fazer até mostra cultural. Eu vou comentar aqui, mas tem lá no blog um pouquinho, que também esse vídeo vai para lá. Mas é excelente se você vai trabalhar a parte histórica e vai fazer uma mostra ou uma exposição na escola, você pode fazer uma sala só desse livro. Então, assim, do outro lado tem segredos. Então a pessoa abre a porta, olha que legal. E daí você conta a história do Bino em paredes. Então você começa da Vila dos Pescadores, então você coloca toda a cultura assim, ribeirinha, né, do Brasil ali. E daí você coloca na outra parede só partes do tráfico de escravos, na outra só partes dos indígenas. E na outra, ou no centro, você pode fazer uma coleção de estrelas, ou até caindo do teto, alguma coisa assim, para as pessoas desvendarem as estrelas. Então, assim, muito enriquecedor. Ana Maria Machado não decepciona, embora, como eu falei, a capa não me chamou a atenção, pode ter chamado para você, mas eu achei, assim, as cores elas eram um pouco chamativas, então o tema não me atraiu, embora tenha a palavra segredos, que é uma coisa que costuma atrair. Porém, o livro, ele realmente é uma lição. No final, ele é uma lição de conhecimento. E o jogo narrativo dela é assim imperdível. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês podem passar lá no blog. Essa é uma atividade de blog, não é de e-mail. O blog é o professorajanenespolidori.com. Vocês podem ir lá, pode escrever na busca segredos que vocês vão achar, por exemplo, ou da primeira página, porque ele vai estar lá por enquanto, né, conforme não tem novas postagens. E lá na postagem você vai ler e no final da postagem tem lá um banner escrito: clique aqui para fazer o download. É só clicar e você baixa as atividades gratuitas. Espero que você tenha gostado, peço de coração que você compartilhe com os amigos, porque a gente precisa compartilhar esse tipo de coisa para valorizar mais a profissão do professor, porque você dá mais recurso a mais professores e com isso você valoriza a sala de aula deles também, valorizando a profissão de todos. Curta o vídeo, se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre o livro, coloque nos comentários e até a próxima!